Passamos para a questão agora dos exames nacionais. Eles são ou não instrumentos de regulação de boas práticas de ensino e aprendizagem. E connosco temos o professor Hélder de Sousa, que é licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, portanto não muito longe daqui. E é professor desde 1978 de Geografia. Foi diretor de serviços de exames do GAV, portanto, do Gabinete de Avaliação Educativa, Ministério da Educação de 2004 a 2010, e é diretor do GAV desde março de 2010. Ele é o coordenador dos relatórios nacionais dos testes intermédios e dos exames nacionais de 2009 e 2011, e, na sua disciplina de Geografia, é coautor de manuais escolares para os ensinos básico e secundário, portanto, é uma pessoa que tem grande prática educativa na sala de aula e também, nos últimos tempos, na gestão dos exames. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que a Fundação Francisco Manuel dos Santos me dá de poder partilhar convosco uma visão que é particularmente a minha visão sobre esta problemática dos exames, naturalmente sustentada em alguma investigação, sustentada em evidências empíricas que vamos recolhendo ao longo do tempo, num olhar naturalmente privilegiado sobre os resultados e, fundamentalmente, com essas perspectivas em cima da mesa, fazermos um balanço, penso que já é a altura de ser feito, sobre aquilo que tem sido o contributo dos exames para o nosso sistema educativo. A perspectiva que eu aqui vos trago, basicamente, ia parti-la em três partes. Por um lado, a problemática da validade dos exames, que é questão também sempre muito discutida, particularmente quando são publicadas as provas. A questão dos resultados, nomeadamente a problemática da leitura e como é feita a leitura dos resultados. E, finalmente, a questão que é a interrogação que dá origem, digamos, ao artigo que foi apresentado e que é uma pergunta, naturalmente, a que eu deixaria, se calhar, depois, no fim da minha apresentação, deixaria a assistência a refletir qual será, de facto, a melhor resposta. Um olhar muito rápido sobre o retrato daquilo que é o nosso sistema de avaliação nos anos mais recentes, pós-1996, avaliação no secundário desde essa data, avaliação sob forma de provas low stakes, provas de aflição, ali marcado a cinzento, e uma avaliação de exames nacionais a partir de 2005 no 9º ano e, mais recentemente, no 6º ano também, e futuramente já é para o ano no 4º ano, em duas disciplinas, matemática e português. No caso secundário, um leque um bocadinho mais alargado. E, particularmente, com um dado que muitas vezes nós temos tendência a esquecer, é que o peso dos exames, e do meu ponto de vista ainda bem, na avaliação global dos alunos, representa apenas e só 30%, e de facto, repito, ainda bem. Aquilo que, muito rapidamente, se pode concluir da leitura dos relatórios, vários relatórios de várias entidades sobre a avaliação externa na Europa, permite-nos concluir o seguinte: a maior parte dos países, cada vez mais, aplica exames com efeitos de certificação ou de regulação do acesso ao ensino superior no final do secundário. É crescente o número de países também que está a optar por fazer exames no final daquilo que é o nosso ensino básico. Globalmente, aquilo que acontece é que, e isso é talvez uma marca que muitas vezes nós não temos presente, é que do menu das opções entre modalidades de avaliação, tipologias de avaliação, instrumentos de avaliação, formas de classificação, cada país vai escolhendo um pouco à medida das suas necessidades e do seu próprio balanço aquilo que são as soluções mais adequadas. Muitas vezes tem-se a ideia de que há um modelo ideal. Não há um modelo ideal. De facto, há uma diversidade enorme de combinações de soluções, combinando, de facto, essas várias componentes. Por outro lado, assiste-se também a que, em resposta a uma tendência de maior autonomia das escolas, há um contraponto, que é uma necessidade de regulação do sistema a partir de uma lógica mais central, que é feita através da avaliação externa. E não é também despiciente pensar-se que, por exemplo, alguns países do norte da Europa que tinham muito pouca tradição na avaliação externa, e do meu ponto de vista não é olhar do norte da Europa apenas como muitas vezes nós pensamos que é exclusivamente a Finlândia. Não, a Finlândia é um bom exemplo, mas há muitos outros exemplos, salvaguardando também o contexto cultural que é diferente e que é preciso ter em cima da mesa, em função de resultados que de alguma maneira os decepcionaram em matéria de estudos internacionais de larga escala, optaram também pela estratégia de implementar provas de caráter externo para efeitos de regulação. A diversidade, funções de avaliação externa para certificação, para diagnóstico, avaliação de sistema, avaliação de escolas, portanto, há de tudo um pouco.
Os anos de escolaridade, se considerarmos provas low stakes e high stakes, portanto, estamos a falar agora globalmente de provas externas, há também uma grande heterogeneidade, a começar nos anos mais iniciais da escolaridade até mais adiante. Do ponto de vista high stakes, é verdade, sim, normalmente a avaliação está no final daquilo que é o lower secondary, portanto, no fundo do nosso ensino básico, e depois no final, então, do secundário. As disciplinas, em regra, é a língua materna e matemática, mas cada vez mais há uma preocupação em avaliar também externamente a principal língua estrangeira, na maior parte dos casos o inglês. Há países em que, de facto, estendem esta avaliação externa às humanidades e às ciências. Os agentes responsáveis pela classificação, nós temos muito aquele paradigma de que tem que ser uma avaliação que tem que ser classificada externamente, por entidade que é independente, que é autónoma, que é isenta. Muitos dos países do norte da Europa, a avaliação externa, com efeitos, portanto, significativos na progressão dos alunos, é feita nas escolas, pelos professores da escola, num grau de grande responsabilidade, responsabilização e de confiança nos seus profissionais. E chamo aqui particularmente a atenção para um olhar que é o olhar para a informática ao serviço da avaliação e, em particular, para os chamados Computer Adaptive Tests. O PISA 2015 vai ser construído neste racional. A Dinamarca é um bom exemplo desse ponto de vista. É, de facto, um salto para o qual nós devemos começar a olhar, tendo em conta, não tenho agora aqui tempo, para explorar, a grande mais-valia que estas ferramentas podem dar no sentido de, através da avaliação, ajudar a melhorar a aprendizagem. Um tema sempre mais ou menos complexo, o problema da validade. Em Portugal, eu dou-me conta de que muitas vezes quem fala sobre estas matérias esquece de uma realidade que é incontornável. Compara muitas vezes a problemática da validade e afeta as provas nacionais como se as provas fossem não públicas, como, por exemplo, é um estudo PISA. E que permitissem, por exemplo, fazer pré-testes, fazer calibração de itens, fazer todo um conjunto de operações de natureza preventiva do ponto de vista da construção dos itens, que naturalmente em provas públicas não pode ser feito. E, portanto, há aqui uma limitação do ponto de vista daquilo que é a problemática da validade. Mas isto não impede que, de facto, se garanta também um mínimo de estabilidade nas provas e o mínimo de qualidade desses mesmos instrumentos, embora, naturalmente, sendo públicos, mas isto tem sempre, e temos que ter sempre presente essa realidade, isto implica, de facto, muitas limitações. O grande problema que nós hoje temos aqui é que, no caso de provas públicas, há duas variáveis que concorrem para o resultado final. Por um lado, é o desempenho das coortes, como é evidente, esse é aquilo que nós basicamente queremos medir, mas, fundamentalmente, também a natureza das provas. E esta é uma variável que está sempre em cima da mesa. Um outro aspecto que é muito importante ter em consideração, normalmente, quando se fala de provas, fala-se de provas como se fossem uma espécie de uma unidade indivisível. É a prova que foi mais difícil ou é a prova que foi mais fácil. Esquece que normalmente a prova é composta por um conjunto relativamente largo de várias pequenas unidades que são os itens. E muitas vezes aquilo que faz variar, na maior parte dos casos, alguns resultados na prova é um comportamento atípico de 1 ou 2 itens. E já vou exemplificar adiante. E, portanto, muitas vezes toma-se, a nuvem por Juno e é a prova que está toda mal, quando efetivamente há comportamentos atípicos. E não quer dizer que os itens estejam mal concebidos. Há, de facto, reações atípicas, muitas vezes, que precisam de ser estudadas, naturalmente, mas que são imprevisíveis. Do ponto de vista daquilo que, em matéria de validade global, ou para alguns autores, validade unitária, é, de facto, uma análise que tem que ser feita com muita tecnicidade. Não pode ser feita na praça pública. Não pode ser feita às 3 da tarde do dia em que as provas são publicadas, porque a imprensa pressiona os parceiros para darem opinião sobre as provas, porque, de facto, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado e é um trabalho técnico. É um trabalho que tem a ver, sobretudo, com aspectos qualitativos das provas, nomeadamente com as suas características, com as características dos itens, com as características da sua relação, sobretudo estamos aqui a falar de validade de conteúdo, em relação ao currículo. E um dado que muitas vezes é negligenciado e que é extremamente importante é a forma como se olha para os resultados das provas. E vários autores, de facto, não de agora, já há vários anos, de facto, têm esta perspectiva. Quando se olha para os resultados e quando se analisa mal, intencionalmente ou não, os resultados, acabamos por estar, sem querer ou intencionalmente, a matar aquilo que pode ser a qualidade de uma prova. Porque a mensagem que a prova transmite depois é completamente desviada daquilo que é a realidade. E aquilo a que eu assisto, invariavelmente, é muitas vezes um olhar, com agendas muito particulares, um olhar muito pouco informado, muito pouco construído, muito pouco consolidado sobre as variações dos resultados. E isso é extremamente pernicioso, porque estamos, no fundo, a assumir que um instrumento que pode dar informações extremamente preciosas ao sistema acaba por ser desvalorizado e relegado para algo com muito pouca importância.
O que é que os resultados nacionais nos mostram? O exercício que eu aqui vos trago 3 ou 4 exemplos. Ensino secundário, as 10 provas com maior afluxo de alunos. Eu já disse isto publicamente várias vezes, eu não comparo resultados globais, comparo resultados exclusivamente daquilo que são unidades de comparabilidade estáveis, que são os alunos internos. Não vou aqui explicar porquê, mas talvez se perceba. O exercício, basicamente, é uma escala de valor índice, em que 2007 é um ponto de partida comum para todas as disciplinas. E porquê estes anos, 2007 e 2012? Por uma razão também simples. Não sei se têm dado conta, o nosso sistema de currículo, de construção de currículo, não estabelece, não faz verdadeiramente um link com a avaliação. Aliás, se consultar os programas, percebe-se que aquilo que é dito nos programas sobre avaliação é manifestamente pouco e é basicamente sempre o mesmo. O que é que eu chamo o link? O link é o próprio currículo definir quais são os níveis de desempenho que permitem aos alunos, por exemplo, situar-se na chamada linha de corte. Ou, se quisermos ao contrário, qual é o nível que é necessário que um aluno atinja para estar no patamar de excelência e, portanto, estar no topo da classificação. Isto não é feito em lado nenhum. E, portanto, quando estamos a falar de comparações e de referentes, estamos basicamente limitados a outros resultados de outros anos que possam ter sido considerados mais ou menos válidos pelos parceiros que opinam sobre estas matérias. Aquilo que basicamente ressalta parece uma variação muito inconstante. Se agarrarmos em cada um daqueles filetes, as variações normalmente estão dentro de um intervalo de mais ou menos 10. Aquela banda cinzenta que ali está, e se repararem, aquilo que fundamentalmente nós temos é que os resultados de partida são aqueles e concorrem todos para um intervalo de variação de mais ou menos 10 pontos. Há alguns pontos outliers, aqueles casos que eu vos dizia que tinha alguns itens que muitas vezes distorcem os resultados das provas, mas fundamentalmente não há nenhuma disciplina que mostre de uma forma consistente uma evolução dos resultados. E a estrutura das provas, aquilo que é o elemento essencial das provas, tem-se mantido particularmente constante neste intervalo de tempo. Normalmente, quando se olha para os resultados, não se olha para os resultados desta forma, aquilo que eu chamo de janela aberta, vendo um período de médio prazo dos resultados. Aquilo que normalmente acontece é que nós olhamos para os resultados de janela fechada, só com uma persiana aberta, só naquele ano. E naquele ano podem acontecer, de facto, várias coisas. Aliás, há um exercício muito interessante que é a conjugação de olhar para os resultados só dos alunos internos ou nos anos de alunos internos, comparando depois nos outros com a média global que lá tem dentro os alunos externos, é um exercício muito frequente na nossa praça pública, com os efeitos perversos que, enfim, qualquer especialista perceberá. Portanto, esta é a maneira como não se deve olhar e esta é, de facto, a forma mais informada que nós devemos ter. Se considerarmos um caso que para mim é exemplar por várias razões, o português, que é aquele que é apresentado na comunicação, e o exemplo que é dado é o seguinte: a prova de português aparentemente oscila, de facto temos ali aparentemente oscilações. Se repararem, estas oscilações da média são as mesmas das oscilações da variação do grupo 1. O grupo 1 é aquele que obrigatoriamente, porque a prova naturalmente está presa ao currículo, tem que respeitar uma seleção de um corpus de autores de leitura obrigatória que naturalmente não gera da parte dos alunos a mesma capacidade de resposta com o mesmo nível de desempenho. Eu não vou aqui dizer isso, mas eu quase que posso fazer um ranking dos autores, desde aquele que normalmente é mais querido dos alunos porque gera melhores resultados e aqueles que são menos queridos dos alunos e que geram piores resultados. Quais são? Quais são? Stal Monteiro está ali, não é? Depois, no nível um bocadinho abaixo, vem Camões e vem Saramago. Aquele que tem pior desempenho é sempre Fernando Pessoa. Mas já agora, já que fez a pergunta, não deixa de ser curioso, por exemplo, que em anos com intervalos relativamente grandes, por exemplo, este resultado que está aqui, Fernando Pessoa, quando passados 3 ou 4 anos se repete o mesmo autor, até com o mesmo estilo de texto, não, com o mesmo tipo de texto, por exemplo, com poesia, com o mesmo heterónimo, por exemplo, o resultado é basicamente o mesmo. Portanto, isto é uma marca indelével do nosso sistema. Mas aquilo que é, de facto, o exemplo mais inatacável do ponto de vista da validade, porque quase que poderia ser um item não público, é o item da escrita, que desde 2007 até hoje tem sempre a mesma redação e tem sempre os mesmos critérios. Portanto, absolutamente estanque do ponto de vista da concepção, e veja o que é que aconteceu. Houve um salto aqui, pronto, uma subida aqui para 2008, e desde 2008 para cá, isto mantém-se perfeitamente flat, sem qualquer evolução. Portanto, o nosso sistema não está a ensinar os nossos alunos a escrever melhor, e porque, de facto, a ferramenta que é utilizada para medir este desempenho é sempre a mesma. E, portanto, podíamos estar aqui a falar de um item PISA, por exemplo.
A avaliação interna dá-nos, disciplina a disciplina, um bocado este panorama, que é, em cada disciplina também não há uma evolução muito significativa. Portanto, o desempenho está mais ou menos estabilizado. Umas são mais altas, porque naturalmente são mais altas, como o caso das artes, outras... Mas eu diria que se aquele gráfico que teve inicialmente construído sem arredondamentos às décimas, a esmagadora maioria dos resultados era 13. Portanto, há uma espécie de maioria absoluta qualificada do 13, enquanto indicador da avaliação interna. No estudo que está para publicar, foi feito uma análise a nível psicométrico dos itens das provas de aferição de língua portuguesa e de matemática do 4º, 6º e depois também do 9º ano, por item, comparando em vários anos itens semelhantes. Porque é esta a unidade de análise para a qual nós devemos olhar. E a conclusão a que se chega, isto é uma conclusão em primeira mão, em síntese, as evidências que conseguimos extrair deste estudo. Claro que há aqui uma limitação, os itens são semelhantes, não são iguais, obviamente. É que não há significativa mais-valia do ponto de vista da língua portuguesa. E, quando lerem o estudo, quando ele for publicado, chegarão à conclusão de que esta conclusão é extensiva ao 6º ano também, nas disciplinas de língua portuguesa e de matemática. Eu deixei ali de fora a matemática de 4º ano, já vão ver porquê. O meu cenário síntese, ou seja, ao longo destes anos, em termos de médio prazo, mantendo em termos de tendência estáveis os níveis de exigência das provas e mantendo também, no fundo, estáveis a sua estrutura e concepção, os resultados não mostram, de facto, sinais de evolução. A distribuição, tendencialmente, é uma distribuição com um desvio mais à esquerda ou mais à direita, tipicamente uma distribuição normal, gaussiana normal, e, portanto, este é o balanço, aquilo que eu chamo um sistema de output que tende para zero, do ponto de vista da melhoria dos resultados, que afinal de contas é o objetivo, enfim, que nos faz, penso eu, a todos sair da cama e vir trabalhar na área da educação. Esperando que este seja o futuro, e temos que acreditar no futuro, deixo um primeiro desafio à assistência. É porque o futuro, se for um futuro de melhoria, pode-se consolidar em dois cenários, aquilo que eu chamo o cenário 2A ou o cenário 2B. O cenário 2A significa, por exemplo, assumido que as provas que hoje se produzem têm o standard adequado, mais uma vez, repito, não há referente ao currículo, são opiniões, valem o que valem, e são opiniões que temos que respeitar, que são entidades, naturalmente, parceiros do gabinete, que são entidades, de facto, credíveis desse ponto de vista. Se isto acontecer, e se os resultados começarem a subir, não venham depois dizer que é facilitismo, vamos ter uma evolução, tipicamente, com a lista definida, com a distribuição a inclinar-se para o lado direito. Se, pelo contrário, a intervenção for de outro cariz, se formos elevando o nível de dificuldade à medida que vamos pressentindo, e isto é um trabalho técnico extremamente complexo, que há condições para o fazer sem que os resultados baixem, e se estamos contentes com o nível de resultados que temos hoje, a evolução será aquela. Pergunto, qual a melhor? Espero ter a resposta no final. Como não é tudo mau, na matemática, 4º ano, 9º ano e 12º ano, aquilo que se tem passado nos últimos anos indicia que estamos um pouco na lógica no cenário 2B. Mas isto é um ponto de partida que temos que, efetivamente, vir a confirmar mais adiante. Não foi lapso, o 6º ano não está ali, não é por acaso. O 6º ano é verdadeiramente o ciclo que empata a progressão da aprendizagem, porque do ponto de vista... Enfim, isto é a conclusão que se tira dos resultados, como é evidente. O que é que está diagnosticado na literatura sobre obstáculos, de facto, àquilo que são as mudanças das práticas que, de alguma maneira, poderão, digo eu, justificar esta situação? Uma prática de sala de aula, não obstante aquilo que eu disse há pouco, que, de facto, a avaliação externa, muito focada nos testes, tem apenas um peso de 30%, mas aquilo que, de facto, acontece em termos de sala de aula é uma dinâmica, diria eu que, excetuando o primeiro ciclo, está muitíssimo focada nos testes. E esta realidade, se repararem, não é só nos anos em que há exames. E não é só nas disciplinas que têm exames. É uma marca transversal ao nosso sistema. Uma espécie de carimbo que o nosso sistema efetivamente tem. Vale a pena refletir sobre se este modelo, que tem, de facto, prevalecido durante vários anos, com os resultados que estão à vista, se não nos obrigará a refletir sobre que outras abordagens, que outras estratégias possamos efetivamente desenvolver. Esta parte da articulação eu vou saltar e já vão ver porquê. Lacuna da formação inicial, portanto, muitas vezes aqui quando há este discurso social da culpabilização, dizer, quem é a culpa?
Isto os jornalistas perguntam-me sempre muitas vezes, quem é a culpa? Para apontar o dedo, eu digo, a culpa é de todos. Não digo que a culpa é de todos e não é de ninguém. Não, a culpa é mesmo de todos. Porque temos todos que nos responsabilizar e refletir e pensar sobre o que é que nós podemos, na nossa área de negócio, o que é que nós podemos fazer para alterar verdadeiramente o estado das coisas. E, portanto, aqui há um problema crítico que é identificado por vários estudos, que há, do ponto de vista dos currículos do ensino superior, uma lacuna gravíssima do ponto de vista da formação em avaliação. E, portanto, se vem dizer a culpa é dos professores, calma, porque os professores fazem aquilo que podem com aquilo que sabem. Agora, aquilo que para mim é uma marca que é verdadeiramente o castelo a derrubar é o modelo cultural de avaliação que todos nós temos implícito na cabeça. A nossa representação da avaliação, que está basicamente centrada em testes, em exames, em notas. Eu nem chamo classificações, porque o discurso mais popular é a nota. Filho, quanto é que tiveste? Tive 12. Pronto, o pai fica descansado. E a seguir eu pergunto, então, mas se eu for pai, tenho 12, mas eu só quero que ele tenha 12? Eu costumo dizer assim, eu quero um meio engenheiro, eu quero um piloto que sabe voar o avião quando há bom tempo e depois não consegue voar o avião quando há mau tempo? Não. E, portanto, esta perspectiva de nós nos deslinkarmos da excelência é, de facto, dramática. É aquilo, o copo está meio cheio, quando está um bocadinho acima de meio, já estamos todos satisfeitos. Há exceções, obviamente. E, portanto, esta problemática é dramática, porque mudar a cultura de uma sociedade relativamente a um determinado paradigma é extraordinariamente difícil. E isto é que, do ponto de vista cultural, nos distingue claramente, por exemplo, do Norte da Europa. Esta perspectiva, eu diria, eu ontem dizia em Coimbra o seguinte e lanço o mesmo desafio. Façam este seguinte exercício, encontrando pessoas com 80, 90 anos, outra com 70, outra mais ou menos da minha idade, com 50 e tal anos, outra com 30, e se têm filhos, perguntem aos vossos filhos. E peçam-lhes que escrevam num parágrafo, só, 2 ou 3 linhas, qual é aquilo que, para os mais velhos, resta da experiência da escola em relação a como é que eles eram avaliados, e façam a mesma pergunta. Eu fiz a mesma pergunta ao meu filho antes de vir para aqui, entrou para a universidade há muito pouco tempo, portanto fez toda a escolaridade básica e secundária, um deles. Ele dizia-me, fazia umas coisas, fazia uns trabalhos, fazia uns relatórios, fazia testes, e depois eu a seguir reiterei a pergunta, mas o que é que era importante? O que é que era para ti importante? Eram os testes, é evidente. E, portanto, no fundo, este é um bocadinho a imagem de marca. Experimentem fazer este exercício e vão ver qual é o resultado que alcançam. Mas como em muitas coisas na nossa sociedade, nós somos ótimos a fazer legislação. Porque a legislação é o mais avant-garde possível. E não é de agora. Legislação que vem desde há muitos anos atrás. Eu tentei tirar 3 ideias-chave que estão nas peças legais ao longo do tempo, na parte dos artigos que se reportam apenas à avaliação. Melhoria do ensino, óbvio. Dimensão formativa da avaliação. E, globalmente, em vários artigos, pode-se inferir que é muito importante ter informação e partilhar essa informação numa primeira instância entre o professor e o aluno e numa segunda instância com a família. Bom, o que é que, no fundo, acontece hoje em dia? Nós tratamos muito mal a informação. De quem é a culpa? Todos? Todos. Durante muitos anos a culpa foi do sistema. Durante muitos anos a culpa foi do sistema por uma razão muito simples. Porque, se repararem bem, até 2007, o sistema apenas e só o que devolvia à sociedade eram um resultado que eram as classificações. E as classificações, ou quando nós devolvemos uma classificação, estamos basicamente a dizer o quê? Estamos a fazer um juízo sobre aquilo que o aluno fez e acabou ali, morreu ali. Não lhe explicamos porque é que só fez aquilo e não lhes damos pistas para a seguir fazer melhor. E, portanto, é este o paradigma dominante do ponto de vista da informação que nós damos. A partir de 2007 deu-se um salto em frente. Começou-se, de facto, a nível das provas da frição, a dar informação altamente desagregada, por item, por escola, por turma, por aí adiante. E a partir de 2010, esta prática foi estendida também ao 9º ano, ao 12º ano. O projeto de testes intermédios tem toda a informação disponível desagregada, altamente atomizada. Há informação desagregada para os pais, nomeadamente ao nível das provas finais deste ano, já por áreas temáticas. Quando eu de facto, custa muito a aceitar quando se diz tu és mau a matemática. Calma, mas é mau a matemática é o quê? Não percebe nada de matemática? Não há nada que ele perceba? E, de facto, esta compartimentação dos resultados, por exemplo, por áreas temáticas, com os pais não faz sentido ir, de facto, a um nível mais detalhado, é extremamente importante para informar
Pode haver alunos que, de facto, tenham dificuldades transversais. Mas se o aluno, por exemplo, só tem dificuldades em geometria, por que é que ele há de estar a perder apoio em aulas particulares, na escola? O sistema estar a gastar imenso dinheiro a mantê-lo em apoio na matemática de uma forma transversal. Não, ele só tem dificuldades na geometria. O resto está resolvido. Portanto, à medida que nós vamos atomizando, decompondo a informação, podemos estar também a ganhar eficiência, até numa perspectiva muito pragmática, que hoje em dia, como todos sabemos, é muito importante, que é a questão da gestão e da eficiência dos recursos financeiros. Informação, por exemplo, contextualizada regionalmente, que é extremamente importante e que tenho alguns vereadores e pessoas ligadas aos municípios, portanto, a agradecer a informação e o contexto que é feito para o seu município, por exemplo, e para as políticas educativas locais. Esta mudança é absolutamente paradigmática, ao ponto que hoje Portugal é um dos países, se não talvez o país da Europa, que mais informação dá, informação de mais qualidade, mais desagregada e a mais interlocutores desse ponto de vista. Complementado, naturalmente, com os relatórios, que são sempre uma peça importante para se ler, que fazem, no fundo, o balanço desta informação. Agora, o problema é este, quer dizer, durante anos, o que é que nós andámos a fazer? Andámos a dizer às pessoas, tomem lá uma nota. E, portanto, as pessoas estão habituadas a trabalhar com uma nota. Portanto, aquilo que é hoje muito evidente, e o esforço que o Gabinete tem feito, e aquilo que é inclusivamente reiterado, o recente relatório da OCDE sobre a avaliação da educação em Portugal, reitera exatamente essa situação, que é, há já alguns indícios, e nós temos, obviamente, no Gabinete essa evidência empírica, de que as escolas começam a estar muito preocupadas com os resultados. É verdade. Falta dar o passo mais importante. É começar, de facto, a fazer inferências sobre os resultados, a estudar os resultados e a agir em função desses resultados. Este é o desafio. Este é o salto. E, portanto, a questão da qualidade, enfim, que já está aqui reiterada. Um esquema sobre feedback não tem nada de novo. Agora, o problema é, se ele for feito, se o professor informar o aluno, o professor não pode informar o aluno só sobre tiveste 12 nos testes ou tiveste 8 no teste. Tem que dar mais qualquer coisa, tem que dar mais informação. Por outro lado, por exemplo, o Gabinete disponibilizou já há um ano e tal, uma ferramenta muito simples, muito singela, sem grandes pretenciosismos em Excel, que permite a cada aluno, antes de mergulhar naquilo que foi o teste que ele fez, por exemplo, ser capaz de, através, que é uma ferramenta que eles, basicamente, os miúdos que estão familiarizados com a informática usam com muita facilidade, ele autoavaliar-se. E autoavaliar-se, meus amigos, não é chegar ao fim do período e dizer eu acho que vou ter 11. Não, se calhar é melhor ter 13. É este um bocadinho o discurso que está instalado. Isto não vale rigorosamente nada. E, portanto, essa ferramenta, que eu sei, e tenho feedback de escolas que estão a utilizar, e que estão a utilizar com muito bons resultados, permite ao aluno fazer uma síntese dos porquês da sua insuficiência na resposta item a item. E gerar, assim, quase em piloto automático, um relatório que entrega ao seu professor. E, portanto, o professor passa a ter também, deste ponto de vista, informação que dificilmente, e quem está no terreno sabe isso muito bem, quando tem uma turma, não interessa se são 20, se são 30, quem tem uma turma com, enfim, a partir de um determinado número de alunos, tem muita dificuldade em conseguir ter, de facto, um retrato fino de cada aluno. E, portanto, esta é uma possibilidade de ser feito ao contrário. As famílias têm, normalmente, um papel muito passivo nesta matéria e, portanto, precisam também de mergulhar nesta informação de qualidade. E, já agora, porque esta é também uma marca que nos marca negativamente, o desenvolvimento de trabalho colaborativo. O desenvolvimento que implica o trabalho dos alunos a ajudar outros alunos e a partilhar experiências e a partilhar dificuldades, portanto, e depois gerar a partir daqui também feedback aos alunos e já agora, e por que não, estender esta prática aos professores, porque nós somos também tipicamente caracterizados como uma classe de pessoas que trabalham isoladamente e, portanto, esta também é uma mudança fundamental. Termino já. Aquilo que são as perspectivas que hoje, do ponto de vista da investigação, têm mais peso e são, digamos, exploratórias de algo novo em matéria da avaliação, têm procurado acabar com os rótulos. A avaliação formativa é um rótulo, sumativa é um rótulo, muitas vezes conceptualmente vistas como de costas viradas, e, de facto, aquilo que nós, basicamente, hoje temos que pensar é que não há modalidades de avaliação perfeitas. Há coisas boas e coisas más. Não há instrumentos de avaliação perfeitos. Há aspectos positivos que se podem extrair, informação positiva que se podem extrair e outra que não. E nós temos que ter muito conhecimento, tecnicamente, daquilo que é bom e do que é mau. Nós não queremos o que é mau e queremos aproveitar o que é bom. E porquê é que nós havemos de andar, de facto, a utilizar um único medicamento para resolver o problema quando há tantos medicamentos no mercado? Há tantas opções, há tantas alternativas. E esta é a perspectiva. E é a perspectiva, reparem, que ganhou muita força no norte da Europa, que, de alguma maneira, percebe que o training to the test,
que é, de facto, relativamente pobre do ponto de vista da mais-valia que pode trazer ao sistema. Eram sistemas que estavam tradicionalmente habituados ao School-Based Assessment, portanto, fundamentalmente trabalho de sala de aula. Agora, estão, de facto, a pensar também na avaliação externa e não querem que a avaliação externa contamine o bom que havia da avaliação interna. E a integração, fundamentalmente, é uma integração de interação. A informação do sumativo pode, naturalmente, gerar feedback, ou seja, o resultado de um teste deve ser visto da seguinte maneira. Em primeiro lugar, eu tenho que perceber porque é que aquele resultado aconteceu. E isso informa-me em função daquilo que eu posso fazer para trás. Ou seja, informa-me, a mim, professor, o que é que eu fiz mal e o que é que eu posso modificar. E deve informar o aluno do que é que ele precisa de fazer a seguir. E, portanto, aqui estamos a fazer interface entre o formativo e o sumativo. E a avaliação formativa é exatamente ao contrário. Há imensas evidências da avaliação formativa que podem sustentar juízos de valor sumativo. Não é de facto uma abordagem incontroversa, mas também se calhar não há nada incontroverso na educação, e é uma abordagem que permite de facto um olhar diferente e que precisa de ser explorada, precisa de ser lida, precisa de ser trabalhada, refletida. Devo dizer que, em particular, uma das críticas, que é uma crítica técnica que eu não vou agora aqui explicar, mas que é ultrapassada, por exemplo, com os nossos testes intermédios, que dão imediatamente ao professor informação desagregada por item, que é o problema que muitas vezes as avaliações externas não dão. A Wayne Harlem, que é uma das investigadoras de muitas que trabalha estas matérias, lança esta pergunta. Na realidade, haverá avaliação formativa e sumativa ou apenas boa avaliação? Eu não vou responder, espero que sejam capazes de responder depois. E termino, de facto, fazendo algo muito pouco ortodoxo nestes eventos, que é fazer publicidade. Eu não vou fazer publicidade à água, espero que seja boa, mas faço publicidade à mensagem que está no rótulo da água, que é, para mim, a síntese daquilo que eu hoje vim aqui dizer. Better Assessment, Brighter Future. Muito obrigado.